Oi, pessoal! Então, nós estamos de volta, né, para ler mais um capítulo de Starters da Alyssa Price. E no capítulo 13, que foi o último capítulo que a gente leu, a Kali teve aquele momento meio Cinderela dela, não sei se vocês estão se recordando. Acho que sim, né? Nem aconteceu tanto tempo assim. Mas ela saiu, perdeu o sapato, tarará, tarará, porque ela tinha ido para aquele evento lá do avô do Blake. E é engraçado porque quando eles saíram no primeiro encontro, não sei se vocês se lembram, mas ela ficou fazendo aqueles pensamentos dela, né? Tipo assim, a Cinderela teria fugido, a Cinderela teria contado pro príncipe quem ela era, não sei o que, não sei o que. Eu achei um paralelo bem legalzinho que a autora fez no livro. De qualquer forma, vamos a um ponto interessante. Eu estava pensando, né, sobre a leitura, é claro, porque eu não consigo não pensar nesses detalhes durante o restante do dia. Fazer o quê? E aí, eu comentei com vocês que eu tinha achado estranho, né? O fato da Brianna, do Lee e do Raja terem aparecido na festa, assim, tipo, do nada, e ajudado a Kylie a fugir dos seguranças do senador. Mas eu fiquei pensando, eu achei estranho que eles estivessem lá. Eu fiquei pensando, tipo, será que eles não são amigos da Helena? Tipo, a Helena comentou que ela tinha outras famílias que estavam investigando a Prime também, porque tinham perdido netos, né? Tipo, crianças deles também e tal. Eu fiquei pensando, será que não são eles não são os Enders que alugaram os corpos da Brianna, do Raj, do Lee e, tipo, estavam lá para poder tentar impedir que a Helena, no corpo da Kylie, cometesse o assassinato. Mas ela não. Mas, tipo assim. Enfim, seria uma justificativa de por que eles apareceram lá e ajudaram a Kylie a fugir, né? Eu imagino que pode ser isso. Mas, não sei. Me digam nos comentários o que vocês acham dessa teoria inicial aqui. Talvez a gente vai descobrir agora, ao longo do próximo capítulo, capítulo 14, o que é que realmente aconteceu, porque que eles realmente estavam lá. Mas vamos logo para essa leitura para o vídeo não ficar muito longo, né? Vamos ver o que vai acontecer depois dessa fuga. Mas depois a gente conversa naqueles comentários lá para ver, beleza? Vamos lá? Capítulo 14. Starters da Alyssa Price, capítulo 14. Encostei as mãos contra o vidro e observei Blake até ele se tornar um pequeno borrão ao longe. Raj e Brianna insistiam para que lhe dirigisse mais rápido. Mas os seguranças do senador não estavam nos perseguindo. Então, por que deveríamos nos apressar? Por conta dos inspetores? Os inquilinos temiam os inspetores da mesma forma que os adolescentes órfãos? Eu imaginava que, tecnicamente, alugar corpos não era algo que estivesse dentro da lei, mas sempre pensei que quantidades suficientes de dinheiro nas mãos certas poderiam resolver qualquer coisa. Aparentemente, não era assim. Brianna, Lee e Raj não teriam me tirado tão rapidamente do Music Center. Brianna estava sentada ao meu lado, segurando minha mão com firmeza. Imaginei que devia ser algo característico entre os Enders. Como se sente, Callie? Os olhos castanhos de Brianna examinavam meu rosto. Estou bem. Soltei minha mão gentilmente. Raj apoiou o braço no encosto do assento de Lee e se virou para trás. Tem certeza? Parece que você está um pouco pálida, ele falou. Sim, parece que você está pálida. Comparada conosco, falou Lee, sorrindo para mim pelo retrovisor. Não consegui retribuir o sorriso. Virei-me para olhar pela janela, com a mente ainda fixa em Blake. Quando estávamos na rodovia, sem que houvesse qualquer sirene nos perseguindo, todos respiraram fundo e relaxaram em seus assentos. Para onde vamos agora? Perguntou Raj. Pergunte a ele sobre Emma. Isso é a voz de Helena na cabeça dela. Era Helena. Eu sabia que ela estava furiosa porque eu não havia matado Harrison. Talvez eu pudesse ajudá-la a descobrir algo sobre a sua neta. Raj, você chegou a conhecer uma inquilina que dizia se chamar Emma? Esse era o nome da doadora dela? Sim, acho que não a conheci. Brianna se virou para mim, mas falou com a voz alto bastante para os rapazes ouvirem. Da última vez que você me perguntou isso, eu lhe disse que eles não saberiam. Tem certeza? Eu perguntei a Raj. Loira e alta? Veja aqui, tem uma foto dela.
Peguei meu telefone e mostrei a imagem a eles. Seria ótimo conhecê-la, disse ele, mas ela não é familiar. E você, Eli? Eu ergui o telefone. Ele olhou pelo retrovisor e balançou a cabeça negativamente. Bem, eu tentei. Eu disse, dirigindo-me especialmente a Helena. Obrigada. A voz era sincera, mas eu podia sentir sua decepção. Dirigimos pela cidade por algum tempo. Pensei que o fato de não perguntarem o motivo pelo qual eu queria saber a respeito de Emma era um pouco estranho. Brianna tocou as têmporas com os dedos e gemeu. O que foi? Perguntei. Estou começando a ter dores de cabeça horríveis. Nunca senti nada assim antes. Acho que não. Acho que são do implante do corpo da doadora. Ela parou de massagear a cabeça e apoiou a cabeça no encosto do assento. Você tem essas dores de cabeça também? Não, menti. Não tenho nenhum problema. Quando chegou a hora de me despedir, pedi para me deixarem na casa de Madison. Boa noite. Eu desci do carro e eles foram embora. Ai, acho que a minha teoria caiu por terra, né? Ai, gente, mas mesmo assim é estranho. Isso é muito estranho. Por que eles iriam ajudar ela? Sei não. Olhei para a casa de Madison. Estava exausta demais para voltar para lá e encará-la. Quando deixaram o lugar no fim da tarde, eu saí discretamente por uma porta lateral. Não fora a coisa mais gentil a fazer, mas eu estava com pressa. Entrei no meu carro e dei a partida. Ai, gente, desculpa. Me engasguei aqui. Mais tarde, eu estava deitada na cama de Helena, olhando para o dossel de seda, pensando na situação complicada em que eu estava metida. Blake estava no avião a caminho de Washington e seu avô estava ao seu lado, dizendo-lhe que, na realidade, eu era uma mulher velha que alugara um corpo de uma garota. Ele nunca mais quereria me ver. E quem poderia culpá-lo? Mesmo se conhecesse a verdadeira história, se realmente soubesse que a pessoa que estava dentro do corpo era eu, será que ele poderia me perdoar por mentir e fingir ser rica, quando na verdade eu não passava de uma garota de rua? Fechei os pulsos, agarrando os lençóis. A única razão pela qual eu estava com tantos problemas era tentar dar uma vida melhor a Tyler. Tyler. O que eu faria por ele se Helena estivesse certa em relação ao banco de corpos? Provavelmente eles não me dariam dinheiro nenhum. Helena me oferecera um pagamento maior, que incluiria uma casa, se eu matasse Harrison. Eu amava meu irmão e queria que ele estivesse a salvo, em sua casa confortável e com saúde. Mas assassinato era uma palavra que não fazia parte do meu vocabulário, especialmente porque a vítima em questão era o avô de Blake, um senador. Eu era uma starter, assassina. Não sabia o que fazer com Helena. Quantas das coisas que ela me dissera seriam verdade? Eu entenderia que ela estava transtornada por perder Emma, mas muitos garotos e garotas desapareciam nos dias de hoje. Alguns acabavam morrendo. Seria realmente culpa do banco de corpos? Além de tudo, mencionaram o nome de Tannenbaum. Quem mencionara? Essa frase está incompleta. Quem mencionara? Eu me sentei na cama. O senador estava irritado ao perguntar se Tannenbaum havia me enviara ao Music Center. Se Helena estivesse certa e o senador fosse conversar com o presidente a respeito de algum acordo entre o Banco de Corpos e o governo, por que ficaria tão irritado pensando que eu estava no centro de convenções a mando de Tannenbaum? Para fazer o quê? Cancelar o acordo? Callie? Eu senti meu corpo ficar tenso. A voz de Helena dentro da minha cabeça me assustou. Ela não falava comigo desde que voltáramos para casa. O que foi? Por que você assinou o contrato com a Prime? Meu irmão está doente. Eu lamento. Ela ficou em silêncio por um momento. E vocês não têm avós? Não.
Então, era ele que você queria entregar aquele dinheiro por meio do seu amigo? Sim, exatamente. Eu gostaria de poder trazê-lo para cá, mas isso não seria uma boa ideia. Mas farei algo por vocês. Senti uma forte expectativa. Estava ansiosa para ouvir. Vá até a minha cômoda e abra a gaveta de baixo. Levantei da cama e fui até a cômoda antiga, tirei a última gaveta. Está sob o fundo da gaveta. Senti que havia um embrulho colado com fita adesiva. Puxei o pacote e vi que era um envelope. Abra. Estava cheio de dinheiro. Senti meus braços formigarem. Encontre um lugar para o seu irmão ficar, por hora. Um hotel. Menores não podem fazer isso. Eu lhe direi onde você pode ir e com quem deve conversar. Não posso ir até ele. O banco de corpos conhece o endereço. Se eles me rastrearem e descobrirem que fui até lá, dirão que quebrei o contrato. Há uma maneira de impedir que isso aconteça. Abra a gaveta de cima e procure uma caixa azul. Tirei uma pequena caixa azul e abri. Do lado de dentro havia um pingente. Um círculo com uma pedra azul e verde. É bonito. É um bloqueador de sinal. Ele gera interferências. Não é consistente o tempo todo. Fiz menção de colocá-lo ao redor do pescoço. Ainda não. Precisamos limitar o tempo de uso. Se não agirmos com muito cuidado, a Prime pode perceber que a transmissão está sendo bloqueada. Quem inventou isso? Meu técnico. Quando eu estiver fora da Prime, eu a apresentarei a ele. Eu sabia que havia um preço. Eu sabia que haveria um preço. Por que você está fazendo isso? Ainda preciso de sua ajuda. Quero saber o que aconteceu com Emma. E, se eu conseguir descobrir isso, posso ter as provas de que preciso para fechar as portas daquele lugar horrível. E nosso acordo ainda está de pé. Como podemos fazer isso? Mesmo se descobrirmos o que aconteceu com a Emma. Temos uma vantagem agora. Ninguém sabe que eu posso falar com você. Somos dois cérebros em um só corpo. Ela estava de uma forma muito diferente, calma e analítica. O tom frenético que havia desaparecido e ela não cogitava mais o plano do assassinato. É melhor você descansar, vamos começar logo cedo. Deixei o colar sobre a cômoda e voltei a me deitar na cama enorme e macia, mas não sentia vontade de dormir. Minha mente estava preenchida com imagens de Tyler em um quarto de hotel, com uma cama de verdade, um sistema de calefação para mantê-lo aquecido e um serviço de quarto. Desliguei a luminária ao lado da cama e a luz do luar atingiu o quarto em tons azuis e prateados. Helena, o que você vê quando eu sonho? Nada. Pelo menos meus sonhos e pensamentos ainda eram meus. Fiquei deitada em silêncio por alguns momentos. Callie, como era a sua mãe? Minha mãe. Lembrei-me do rosto sorridente. Eu não sabia o que deveria dizer a Helena. Havia muitas coisas. Ela era como você? Não. Era uma daquelas pessoas de que todos gostam instantaneamente. Aposto que as pessoas gostam de você. Não da mesma maneira que gostavam dela. As pessoas a tratavam como se fosse uma irmã e não a viam há muito tempo. Ela se adaptava a qualquer situação. Chegou até mesmo a participar de uma equipe olímpica de arco e flecha. Uma breve memória da minha infância surgiu na minha mente. E ela preparava macarrão instantâneo com queijo para mim quando eu ficava doente. Era engraçado lembrar essas coisas. Como era Emma? Emma era determinada, tinha personalidade forte. Talvez todos os jovens de 16 anos seriam assim, mas ela não era do tipo de garota que baixava a cabeça. Sabia o que queria. Foi difícil para mim tentar educá-la depois que a guerra acabou. Eu não podia ser a mãe ou o pai dela. Tudo isso fazia com que ela sentisse muita raiva. Quem poderia culpá-la? De certa forma, você me faz lembrar dela. Helena não parecia tão louca quanto antes. Senti meus olhos fecharem e eu estava exausta. Boa noite, Callie. Fim do capítulo 14. Capítulo bem breve, sem grandes revelações. Minha teoria de que os três lá eram aliados de Helena caiu por terra, tô decepcionada. Porque eu pensei muito tempo nisso.
Mas enfim. Aparentemente elas vão tentar trabalhar em um outro plano que não envolva matar ninguém dessa vez, né? Então vamos ver. Vamos ver o que nos traz o capítulo 16. Oxi, mas eu acabei de ler o 14. Como assim 16? 16. 14, 16. O capítulo 15 ou 16, 17. Ou o capítulo 15 não está no arquivo do PDF, ou o livro foi marcado errado, os capítulos. Não sei qual é o sentido da coisa, mas a gente vai continuar lendo aqui. Se tiver alguma coisa muito estranha, aí a gente vê o que faz, porque eu tô sem minha cópia física do livro, não dá pra conferir. Capítulo 16. Estacionei na rua lateral, perto do prédio de Michael, e verifiquei se havia algum renegado por perto. O lugar parecia estar vazio. Ruas sem qualquer pessoa. Ruas escuras, não sei, ruas alguma coisa. Qualquer pessoa poderia estar escondida nos cantos escuros. Peguei o pacote com comida, garrafas de água e medicamentos que trouxera comigo e saí rapidamente do carro. Eu tinha esperança de que o colar de Helena funcionasse como deveria, impedindo que a Prime rastreasse a minha localização. Bom, até agora, não sei, não tem nenhum gap grande faltando aqui, né? Ela pode muito bem ter acordado, pegado o colar que a Helena acabou de falar pra ela e ido lá tentar ajudar Michael e Tyler. Acho que dá pra gente continuar lendo sem grandes prejuízos. Vamos lá. Entrei no saguão. Será que Michael e Tyler ainda moravam aqui? Vivendo nas ruas, às vezes era preciso correr. Atravessei o saguão na ponta dos pés para ter certeza de que não havia ninguém escondido, pronto para atacar. Não havia ninguém. A área estava limpa. Fui em direção às escadas que ficava no meio do salão. Ao subir pelo poço da escadaria, que não tinha nenhuma janela, percebi que não trazia mais minha lanterna de pulso. Estava escuro demais para enxergar. Como eu pudera esquecer nossa maneira de viver tão rapidamente? Né, Kali? Para quem estava virando as costas ontem para a paisagem dos prédios e escombros. Enfim. Como eu pudera esquecer nossa maneira de viver tão rapidamente? Tentei encontrar o caminho pelo corredor, tateando na escuridão. Foi então que eu me lembrei. Eu estava com o telefone celular de Helena na bolsa. Peguei o aparelho e o usei para iluminar meu caminho. Quando cheguei ao topo da escada, pensei em minhas alternativas. A sala deles ficava à esquerda. Eu me virei e andei pelo corredor. Um garoto cabeludo apareceu no vão de uma porta, empunhando uma barra de metal. Meu coração parou por um instante, até que percebi que ele estava tão surpreso com a minha aparência limpa quanto eu estava com a imagem dele, desgrenhado e sujo. Ninguém vê pessoas limpas e bem vestidas em prédios abandonados e invadidos. Sou camarada, eu disse. Vim falar com Tyler e Michael. Ele apontou para o fim do corredor. Obrigada. A última vez que eu estivera aqui fora, a última vez que eu estiver aqui fora 2 semanas atrás, quando Tannibal mandara Rodney me escoltar. Mas aquilo parecia ter acontecido em outra vida. Quando entrei, vi que eles haviam feito mudanças. Reorganizaram os móveis e conseguiram trazer muitas outras coisas. O lugar estava mais parecido com um lar. Havia um pedaço de tecido amarelo cobrindo a mesa e um pote com flores de acrílico. Outros pedaços de tecido estavam grampeados sobre as janelas, iluminando o lugar com um brilho suave e dourado. Tyler? Eu chamei. Dei a volta ao redor da fortaleza. Ele estava sentado, com uma garota curvada sobre ele. Deixei a mochila cair. O que você está fazendo? Eu disse. Meu tom era acusador e intencional. A garota virou o rosto em minha direção. Estou dando um pouco de água a ele. Há algum problema com isso? Eu a reconheci. Florina, a garota que Michael me apresentara quando eu estava prestes a voltar para o banco de corpos. Ela parecia estar a ponto de atirar o copo de água em mim, mas Tyler me chamou pelo nome.
Corri e me ajoelhei ao lado dele, enlaçando meus braços ao redor dele e abraçando-o com força. Senti tanta saudade. Acariciei seu cabelo macio. Você voltou, disse ele. Finalmente. Eu me afastei para olhar seu rosto. Ainda não. Não vá embora de novo. Você disse isso da última vez. Eu sei, Tai, mas dessa vez estamos quase terminando. Florina olhou para ele. Você pode ter um pouco de paciência, não é mesmo, garoto? O que ela estava fazendo, intrometendo-se na conversa daquele jeito? Essa é Florina. Tyler inclinou a cabeça na direção dela. Olhei para ela. Já nos conhecemos. Onde está Michael? Não sei. Ela olhou para o chão. Uma inquietação surgiu em meu estômago. Mesmo assim, ignorei aquela sensação porque Tyler estava ali, brincando com a minha mão. Ah, e eu trouxe uma surpresa para você. O que é? Perguntou ele. Se eu lhe disser, não vai ser mais uma surpresa. Ele resmungou. Como está se sentindo? Afastei os cabelos de Tyler para poder enxergar seus olhos castanhos. Ele parecia estar um pouco pálido, mas era difícil. Oi, desculpa. Mas era difícil ter certeza com aquela luz amarelada. Tivemos alguns dias difíceis, disse Florina. Quer dizer então que Florina esteve cuidando dele nos últimos dias? Você está bem agora? Eu perguntei. Ele assentiu e beliscou meu braço. Desculpa. Você engordou, disse ele e puxou o colar de Helena que estava ao redor do meu pescoço. Não, não toque nisso. Veja, eu trouxe a comida de que você mais gosta. Ergui as sobrancelhas e olhei para Fiona. Há quanto tempo Michael está fora? Ele não voltou para casa ontem, disse Tyler. Aquilo não combinava com Michael. Não queria perguntar o óbvio na frente de Tyler, mas eu e Florina trocamos olhares. Será que os inspetores pegaram Michael? Tivemos uma pequena discussão, disse ela. Ele ficou bravo e saiu. Talvez ele esteja esfriando a cabeça em algum lugar. Havia inúmeras possibilidades. Talvez tivesse encontrado alguém que conhecia ou fora espancado e estava inconsciente em algum beco. Talvez. Sobre o que vocês discutiram? Nada importante. Então por que você não foi atrás dele? Eu perguntei. Você tentou procurá-lo? Ela balançou a cabeça e depois indicou Tyler com o olhar. Percebi que ela não poderia sair atrás de Michael porque Tyler ficaria sozinho. Eu me senti uma calhorda por tratá-la de maneira tão fria anteriormente. Obrigada por cuidar do meu irmão, eu disse. Isso é muito importante para mim. Ela acariciou os cabelos de Tyler. Não há de quê. Já somos velhos amigos agora, não é mesmo, Tyler? Nós gostamos de jogar, disse ele. Aposto que ele ganha de você, eu disse. Nada disso, quem ganha sou eu. Depois que Tyler e Florina se empanturraram com um pequeno banquete de queijo, frutas e sanduíches que eles trouxeram, sentei-me ao lado dela na escadaria para conversar em particular. Naquela posição, conseguiríamos perceber se alguém entrasse no prédio, então imaginamos que seria seguro deixar Tyler sozinho na sala, e com aquele camarada cabeludo em nosso andar, Tyler teria alguma proteção. Tyler teve febre na semana passada, disse Florina. Conseguimos alguns analgésicos infantis. Michael tinha um pouco de dinheiro escondido. Provavelmente era o dinheiro que eu pedira a Blake para lhe entregar. Mesmo assim, a coisa foi séria. Passei a noite toda trocando os panos umedecidos sobre a testa dele, porque eles esquentavam na mesma hora. Levei as mãos à cabeça. Vou tirá-lo daqui hoje. Florina se endireitou. É mesmo? E para onde vão? Para um hotel. Você vem também. Mas você disse que seu contrato ainda não terminou. Como arranjou o dinheiro? Recebi um adiantamento, eu disse. Era verdade, tecnicamente. Quando Michael voltar, ele pode ficar lá com vocês. Aquilo colocou um sorriso no rosto dela. Vou deixar um recado para ele. Parecia que eles eram mais do que simplesmente amigos. Eu estava sumida havia quase 3 semanas. Muitas coisas poderiam acontecer nesse meio tempo. Bastava olhar para o que houvera entre Blake e eu. Senti uma pontada de dor. Estava com um pouco de ciúmes, mas sabia que não tinha nenhum direito de me sentir assim. Não mesmo, garota. Você não tem direito nenhum. Voltamos para a sala e empacotamos o que era mais importante.
Tyler estava se sentindo energizado pela comida e por minha presença, e estava ajudando. Ele escolheu as coisas que mais queria levar consigo e as guardou em uma bolsa de viagem. Para onde vamos? Perguntou Tyler. Para um lugar bonito, onde você terá uma cama grande e macia, uma aerotela e um monte de chocolates. Está falando sério? Ele arregalou os olhos. É mesmo? Quanto tempo vamos ficar lá? Não sei ao certo, depende. Depende de quê? Da maneira como você se comportar. Eu me aproximei e fiz cócegas nele, até que ele se curvou, rindo e me implorando para parar. Vamos precisar levar a garrafa d'água? Perguntou Florina. Balancei a cabeça. Ela levantou as sobrancelhas. Tem certeza? Tudo bem, vamos levá-las caso aconteça alguma emergência. Guardamos nossas coisas em silêncio. Olhando para o pouco que tínhamos, Florina estava em pé, com as mãos nos quadris, sem dúvida imaginando se suas memórias valeriam o peso que tinha. Em seguida, ela pegou algo que chamou minha atenção. Um retrato desenhado à mão, preso a um papelão com fita adesiva. Eu sabia quem desenhara aquilo. Desviei o olhar antes que ela percebesse. Houve um momento, um instante congelado no tempo, mas consegui evitar cair no abismo chamado piedade. Era um lugar ao qual eu me recusava terminantemente a ir. Nós três descemos a escada com nossas bolsas. Dois starters mais novos estavam encostados no carro. Fiz um sinal para que eles se afastassem e olhei em volta para ter certeza de que não havia ninguém de tocaia. Em seguida, abri o porta-malas. Um carro? Gritou Tyler. Coloquei um dedo sobre os lábios, pedindo silêncio. Queria sair dali sem ter que enfrentar renegados. Estava usando o carro de Emma, o menos chamativo. Onde você conseguiu esse carro? Perguntou Florina. Você sabe como dirigir? Perguntou Tyler. Fechei o porta-malas e fiz com que os dois entrassem. A empresa onde eu trabalho me emprestou, eu disse, depois de trancar as portas. Uau! Deve ser um lugar muito legal, disse Tyler. Quando os cintos de segurança se fecharam automaticamente ao redor deles, os dois ficaram um bom tempo examinando o interior do carro, maravilhados. Embora este fosse um carro menos espalhafatoso de Helena, ainda tinha todos os equipamentos e acessórios mais modernos. No banco de trás, Tyler apertou todos os botões que conseguiu alcançar. O que isso faz? Ele perguntou, apertando um botão na porta. Esse botão faria a porta abrir, se eu não tivesse uma trava de segurança. Eu disse, olhando para ele pelo espelho retrovisor. Afinal, nós claramente temos uma criança no carro. Eu mostrei a língua para ele e ele respondeu mostrando a sua. Só sabe imitar os outros, eu disse. Cara de macaco, respondeu ele. Dei a partida no motor e saímos dali. Olha, a macaca está dirigindo, disse Tyler. Ai, eu adoro relação de irmãos, gente. Tão legal. Nunca tive essa experiência, mas é muito legal. No hotel, Tyler e Florina olhavam espantados para o saguão luxuoso e o imenso arranjo floral. Helena estava cumprindo sua parte da promessa. Ela nos mandara para um hotel bem luxuoso, e o recepcionista nos olhava de maneira estranha. Três menores, sendo que uma era aparentemente rica, acompanhada por dois pivetes de rua com bagagens sujas e esfarrapadas. Pedi para falar com a gerente, uma mulher que Helena conhecia, e tudo aconteceu sem maiores problemas. Mostrei meu cartão de identidade com o nome Callie Winterhill, explicando que era sobrinha neta de Helena. Ela ficou feliz em receber meu dinheiro e nos deu um quarto no 15º andar. Quando abri a porta, o queixo de Tyler caiu. Fazia muito tempo desde a última vez que ele estivera em um quarto tão elegante. Era imenso, com duas camas queen size e um sofá que podia ser aberto para virar uma terceira cama. Michael pode ficar com o sofá, disse Tyler. Afinal, ele não está aqui para escolher uma cama. Florina e eu trocamos um olhar. Se ele aparecer, disse ela em voz baixa. Tyler correu em direção a um pote de castanhas que estava sobre a mesa. Castanhas! Temos mais do que isso. Olhe, eu abri o frigobar. Uau! Disse ele, pegando uma super trufa. Florina se aproximou e eu lhe dei um saco de salgadinhos e um refrigerante. Ela engoliu o refrigerante e enfiou os salgadinhos na boca.
Tão saudáveis esses adolescentes. Quero a cama perto da janela, disse Tyler, mastigando o chocolate. Eu o segurei. Espere um pouco, garotão. Você vai tomar um banho antes de deitar. Com bastante espuma, disse ele. Depois que Tyler se divertiu na banheira, Florina tomou uma longa ducha. Tyler parecia estar tão magro, usando apenas a roupa de baixo, que chegou a me assustar. Eu o cobri com um edredom branco e limpo. É tão macio, parece que vou sair flutuando por aí. Fique bem aí, eu disse, beliscando-lhe o nariz. Ver a cabeça de Tyler recostada nos travesseiros macios me trouxe memória de nossa infância novamente. Em nossos quartos, em nossas próprias camas, com luminárias decoradas com figuras de cowboys, animais de pelúcia e pais que vinham nos desejar boa noite com beijos e abraços. Eu havia saído daquele mundo há muito tempo, mas talvez Tyler ainda tivesse uma oportunidade de retornar a ele. Senti que havia um buraco em meu coração. Não consegui conter as lágrimas que vieram a seguir. Ei, Callie, estamos bem agora. Ele pegou minha mão. Estava tão magro que eu podia sentir seus ossos. Muito bem, eu disse. Ir embora foi mais difícil do que eu esperava. Desejei poder rever Tyler em breve, e depois não sairia mais de perto dele. Se Helena mantivesse sua promessa de me pagar e me dar uma casa, meu irmão e eu voltaríamos a ser uma família. Meu Deus, não sei onde é que estava nesse sono. Eu encontraria um bom médico para ele e a saúde de Tyler melhoraria, dia após dia. Sempre imaginara que Michael viria morar conosco, mas talvez isso não fosse mais acontecer, agora que ele e Florina haviam se aproximado. Não parecia justo. Eu me afastar para conseguir dinheiro. Não parecia justo. Eu me afastara para conseguir dinheiro. Michael e eu não tivemos qualquer chance de ver até onde nosso relacionamento poderia chegar. Já que eu provavelmente perdera Blake para sempre, a ideia de perder Michael também era impossível de aceitar. Ah, querida, 2 pássaros voando agora. Entreguei dinheiro suficiente a Florina para passar 3 noites no hotel e um pouco mais para cobrir as despesas com o serviço de quarto. Escondi algum dinheiro na mochila de Tyler também. Ele queria que eu ficasse mais tempo ao seu lado, mas eu sabia que o relógio estava correndo e Helena precisava da minha ajuda. Consegui sair do quarto quando Tyler caiu no sono, após comer tudo o que havia no frigobar. Eita, que a criança estava faminta. Enquanto eu esperava pela manobrista no hotel, Helena surgiu em minha mente, em minha cabeça e planejou nossa próxima ação. Preciso que você vá conversar com uma garota que pode ter informações a respeito de Emma. Onde posso encontrá-la? Em um lugar onde você não desejará ir. Minha mente fez uma lista de lugares ruins. Um bairro violento? Todos os bairros eram violentos hoje em dia. Ela certamente não me mandaria ao banco de corpos. Havia implorado para que eu não voltasse lá. Desisto. Onde? A instituição 37. Senti que minha respiração parou por um instante. Apoiei as costas na parede. Será que posso escolher outro lugar, como o inferno, por exemplo? Eu sei. As instituições são horríveis, são prisões na realidade. Visitei muitas delas procurando por Emma. Descobri algumas coisas a respeito dessa garota, Sarah, para que sabe de alguma coisa, mas no dia que fui conversar com ela, Sarah havia sido mandada para o campo de trabalho. Não posso ir até lá. Eu poderia conversar com ela fora da instituição, ou em qualquer outro lugar, mas não lá dentro. Não. Se fizéssemos isso, ela seria acompanhada por guardas, não teria liberdade para conversar. Minhas palmas estavam úmidas de suor. Esfreguei-as na calça. Você ficará bem. Vamos à minha casa antes para pegar algumas roupas para doar. Você chegará à instituição em um belo carro, bem vestida e maquiada. Eles a tratarão como se fosse uma garota adotada por uma família rica. Não era simplesmente um lugar aonde eu queria ir. Não era simplesmente um lugar aonde eu não queria ir. Era meu pior pesadelo, suspirei.
Tudo ficará bem, Callie. Basta se lembrar de quem você é. Callie Winterhill. De quem você parece que é. Agora você tá achando que é mesmo. Final do capítulo 16. E nós vamos parar por aqui. Aparentemente foi algum erro de diagramação mesmo. Aquele devia ser o capítulo 15, não 16. Mas não vai fazer tanta diferença daqui pra frente agora, né? Vamos, o próximo capítulo é o capítulo 17. Vamos ver, né, o que a Callie consegue descobrir pra ajudar a Helena. O que essa tal garota de Sarah aí essa tal de Sarah tem a dizer. E eu espero que a gente tenha notícias do Michael em breve, né? É bem estranho ele ter desaparecido realmente. E eu tô achando engraçado a cara ficar toda sentida. Mas, querida, você não estava lá, né? Então, e você estava com Blake, a propósito. Então, choices. Nós vamos continuar a leitura do próximo capítulo no próximo vídeo. Eu vejo vocês lá. Beijinhos e até a próxima.